Com a faca bem afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o comentário dos assuntos da semana. Com a faca bem afiada. Ora então, muito boa tarde aos nossos ouvintes da RLX. Estamos a fazer a gravação de mais um Com a Faca Bem Afiada, é o programa 28. Hoje temos connosco o Paulo Bernardo de Sousa e a Marlene Nunes. Antes de começarmos, agradecer aqui uns cumprimentos que nos foram enviados através da RLX à Sandra Cristina, Sónia Costa e Pedro Alves, que manifestaram a sua simpatia para connosco relativamente ao último programa que foi emitido na RLX e que, em termos de podcast, foi o programa mais ouvido sempre. Portanto, estão de parabéns os paineleiros que participaram naquele programa, que foi realmente um programa diferente, com outra dinâmica, e que, pelos vistos, resultou. Bom, vamos começar hoje a falar de um tema, enfim, triste, porque envolve crianças e envolve, enfim, coisas idiotas que acontecem num país chamado Estados Unidos, que, segundo os próprios, é um país que é os reis da democracia e da liberdade, e se calhar às vezes tem liberdade a mais. Eu falo, obviamente, deste massacre que vitimou 21 pessoas, 19 das quais crianças, em mais um tiroteio numa escola, enfim. Isto é um historial que já não tem fim, a miúdo vai acontecendo, não me parece que sejam tomadas as medidas adequadas para que isto não pare de vez. Bom, mas vamos falar um bocadinho sobre este tema e nada melhor começar com a Marlene, que é a professora. Felizmente que em Portugal nada disto aconteceu até agora, se bem que há pouco tempo houve uma situação com um aluno da Faculdade de Ciências que alegadamente iria tentar fazer o que aconteceu nos Estados Unidos. Enfim, acabou por não se saber se realmente era essa a ideia ou não, mas pronto, ficou essa nota. Marlene, isto preocupa-te? Tu és professora de miúdos, alguns com aquelas idades que faleceram. O que é que se diz? Eu até não consigo encontrar as palavras para descrever isto. Quer dizer, isto é um ato absolutamente gratuito de alguém que está completamente perturbado, pega numa arma, porque é fácil de comprar arma nos Estados Unidos, vai a uma escola e desata aos tiros, assim, à balda, assim, sem qualquer tipo de nada. Quer dizer, aquilo não. Enfim, é incrível, como eu digo, nem tenho palavras, é uma coisa absolutamente inqualificável. Eu percebo. Primeiro que tudo, boa tarde a quem nos ouve. E é normal que fiquemos todos sem palavras, não é? A partir do momento em que este tipo de violência gratuita existe num meio onde é suposto haver segurança e nos sentirmos todos bem. Quando exatamente vi a notícia foi mesmo esse o pensamento que eu tive. Meu Deus, todos nós sabemos no estado em que a saúde mental destes jovens portugueses está. E se de repente, não é, isto acontecer, porque as nossas escolas também têm alunos descontentes, também têm alunos com historiais complicados, também têm professores que às vezes são mais injustos do que outros e que por vezes a falta de inteligência emocional destes jovens evita ali uma série de situações que sejam compreendidas, portanto para eles são uma injustiça e hoje tudo se reage ali muito com o sangue quente e com a cabeça quente e foi precisamente esse o pensamento que eu tive. Se isto pode acontecer em Portugal, claro que pode. Qual é a diferença? É que em Portugal as coisas não chegam a acontecer se nós tivermos em consideração a notícia que tu acabaste de referir, que houve uma tentativa, mas que essa tentativa não se concretizou, não se sabe bem porquê, não é? Na América isto não é a primeira vez que acontece, provavelmente não será a última, porque tem uma lei por trás, não é? A lei que liberaliza o uso de armas, como nós liberalizamos qualquer outra coisa nas nossas escolas. Acredito que, mesmo que se proíba, ou seja, e agora estou aqui a pensar numa possível alteração à lei, que já se verificou que não vai acontecer, mas vamos imaginar que o massacre
despoltou aqui alguma mentalidade e algum pensamento de quem de direito e decidem alterar a lei. Mas isso vai fazer com que situações destas possam acontecer. Ou seja, é verdade que eles têm armas. Até porque, mesmo que eles agora façam a lei, entretanto, há um sem número de armas espalhadas por Estados Unidos inteiros. Espalhadas, não é? Exatamente, Primeiro que isto continuam a ter resultasse, não é? acesso. Exatamente, continuam a ter acesso às armas, portanto, que já têm à partida. Sabes que são realidades diferentes e isto é. O uso de armas é algo que nos incomoda, porque na nossa realidade não existe, na deles é algo normal, e eu vi um cartoon ainda há pouco numa rede social, em que as armas estão à disposição das crianças e muito lá no cimo, numa prateleira muito alta, que para lhes chegar é preciso subirem uma cadeira, estão os livros. E para mim a fundamental base, independentemente da lei existir ou não, o fundamental é exatamente a educação. É fundamental trazermos aqui diversas discussões, é preciso os alunos serem educados de outra forma, com outros valores, e darmos essencialmente mais valor à palavra, à conversa, às atitudes e não às armas, porque isto foi claramente uma vingança ou foi claramente uma atitude de um jovem que não se percebe muito bem porquê e quais as verdadeiras motivações, mas que parece que é normal acontecer, é algo que nós estamos habituados a ouvir na América e, portanto, isto acontece, já aconteceu e vai continuar a acontecer, porque aqui há muitos outros valores que não são trabalhados. Em Portugal, felizmente, ainda temos uma tradição escolar que nos permite ser seguros. Nós continuamos a repreender os alunos e os alunos ao outro dia não trazem armas para a escola para se vingarem, não é? Mas eu também já assisti a discussões entre gangues e, portanto, pode não ser direcionado para os professores, mas armas existem fora da escola, de alunos que frequentam a escola e que acabam por sair e têm acesso a outro tipo de armas. E nós não podemos pensar que, ok, este tipo de situações não vão acontecer em Portugal. Podem acontecer. Nós não temos é a tradição. Agora, se pegar moda como aconteceu e tomarem de exemplo o que aconteceu com o outro rapaz do técnico, não é? Porque não? Há meios para isso, não é? E agora? Pois. Sim, senhora. Paulo, esta questão dos lobbies americanos, dos fabricantes de armas, afinal não é só alimentado pelas guerras, internamente também acontece isso, ou seja, eles são livres de vender armas. Eu penso que a lei facilita a maiores de 18 anos a compra de armas, portanto isto comprar uma arma nos Estados Unidos é a mesma coisa que eu ir ali ao café beber uma Coca-Cola, quer dizer, é esta facilidade toda. Ora viva, boa noite Marlene, boa noite David, e viva também aos nossos ouvintes que terão a paciência de nos aturar mais uma vez. Este tema é por demais dramático. Custa realmente a abordá-lo sem ter vontade até de perder um bocadinho o tom da cordialidade. Porque a verdade é que isto nasce para mim com dois problemas de base nos Estados Unidos. Eles têm dois problemas fundacionais. Um deles assenta num princípio que eu diria que é ultraliberal, que é o princípio de que o cidadão, todo e qualquer cidadão, tem direito de se defender do Estado. E para isso tem direito ao porte de arma livre. Ou seja, é o princípio da desconfiança perante o Estado, ao ponto a que chegamos de podermos nos armar para reagir perante o Estado. Ou seja, se nos aparece pela frente algo que nós não concordamos, temos todo o direito de reagir desta. Isto é dramático, é não perceber as consequências, é transportar para os dias de hoje uma realidade que emana do período dos pioneiros e de um período de instalação, se quisermos, da comunidade que hoje predomina nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos afirmam-se culturalmente há muitos anos numa cultura de grande violência.
essa violência é muito alimentada para fora, com as guerras em que esta gente toda participa e que está disponível. Mas isto também é muito ensaiado e treinado dentro de portas. A questão dos gangues, que a Marlene falou na importação que estamos a ter, mas a verdade é que ela vem de algum lado e vem de lá. E por outro lado, temos uma outra coisa que na Europa se discute, a Europa comunitária até aceita, Portugal já se discutiu, mas nunca se aceitou, que é a presença em ambiente democrático de lobbies de pressão, ainda por cima com a expressão que estes têm. O que é que faz o lobby de pressão? A qualquer custo, procura que o legislador lhe seja favorável. Isto gerou, na própria democracia americana, uma tendência tremenda, que é a tendência da dependência dos potenciais eleitos dos lobbies, porque precisam deles para lhes alimentar as campanhas eleitorais. E quando nós às vezes pomos em causa que o nosso sistema político-partidário é alimentado em parte também por financiamento público, devíamos pensar que se calhar não é assim tão imperfeito, porque o facto dele poder ser financiado por grupos de pressão, que alguns até são de origem duvidosa, é isso que nos deve preocupar, porque depois aqueles homens que supostamente e mulheres nos estão a representar, não estão nada a representar o eleitorado, eles estão a representar é o dono deles, que lhes paga a fatura. E isto é tremendo, a gente vê isto com o lobby do carvão nos Estados Unidos, que brutal e cuja evidência se tornou bastante grande durante a administração Trump, e vê isto no lobby do armamento, que constantemente ganha posição perante o legislador. Veja-se que há uma juíza americana que, entretanto, terá, isto no quadro jurídico deles as coisas funcionam um bocadinho diferente, terá conseguido que quem se sinta lesado em eventos como este que estamos agora a falar possa culpabilizar os produtores de armas. Vocês sabem que é que isto vai dar, processos de décadas que nunca vão levar a lado nenhum. Já aconteceu isto com os processos tabagistas, que só por muita insistência é que a coisa chegou a algum lado em alguns casos, e mesmo assim é uma dimensão curta. Porque o desgraçado é sempre o tipo que é o mais fraco nesta coisa, e o desgraçado é o povo. E a verdade é que é aterrador isto. Marlene és professora, também és mãe, eu sou pai, e estes números são assim. Este ano, até agora, teve 146 dias. Já teve nos Estados Unidos 212 massacres. Isto é um massacre e meio por dia. Isto é eu mandar o meu filho para a escola sem ter a certeza se eu vou ver no final do dia. Porque isto é uma loteria, é uma roleta russa. É estranho que seja nos Estados Unidos, mas é uma roleta russa. Eu estou a mandar o filho para a escola e não sei se eu vou ter no final do dia. E depois temos aqui coisas que, no caso em concreto, deixam muito a desejar. A própria intervenção das autoridades, por aquilo que está a perceber, foi bastante quadrada, que é para ser simpático nas palavras. Estou uma hora à espera para intervir, a assistir, à espera da tal força que não sei o quê, que é especializada, e essa força depois de chegar está 40 minutos à espera para lhe darem autorização para entrar. Então encostem lá a polícia um canto, não serve para nada e matem-se uns aos outros uma vez por todas, que isto realmente não lembra a ninguém. Então teve força policial para quê? Para assistir? Eu até sou tentado a dizer que se o atirador tivesse a tez mais escura, provavelmente entravam com tudo aos tiros. Sou tentado a dizer isso, porque a verdade é que isso sempre que acontece, a gente vê esse espetáculo. E depois lá a seguir temos aquelas velhas coisas, Black Lives Matter e não sei o que mais. Pois claro que sim, porque a verdade é que quando é assim a gente vê-os com muitas ganas. Neste caso não vimos. E vimos foi um miúdo que nitidamente era um perturbado, que não pode ter deixado de deixar sinais da sua perturbação e que não foi devidamente acompanhado. Até porque estamos num país em que o Serviço Nacional de Saúde não existe e, portanto, os pais, se mesmo tivessem detectado, provavelmente não teriam meios para o levar a lado nenhum. Sim, que aquilo não é nenhuma perfeição. A minha geração cometeu o erro de achar que os Estados Unidos era o paraíso. Os Estados Unidos é a pior coisa que nós podíamos querer para nós. Nós temos uma ideia dos Estados Unidos que é uma mentira, a ideia hollywoodesca. É um país que tem mais sem-abrigos, é um país onde as oportunidades são para quem teve a sorte de estar no sítio certo à hora certa e não levou um tiro. E isto temos que pensar bem naquele país como referencial da humanidade que temos feito, posto aquilo lá num topo que não é merecido. E sinceramente, neste caso em concreto, vamos ser honestos. Este moço, como ele, há em todo o planeta. Moços que têm distúrbios, moços que não estão bem com a vida, moços que estão frustrados,
moços que têm este tipo de impulso. Pois é, mas ele teve os meios para concretizar. E, portanto, isso tem que ser atacado. E não venham sempre que há um ataque destes, fazer um choro de lágrimas de crocodilo, dizer, pois é, temos de tratar disto. Não, não temos, tratem. E tratar já vai tarde, porque, David, tu falaste um ponto que é importante. Eles têm uma lei das armas tão liberta que, neste momento, deve ser uma trabalheira enorme arrancar as armas a esta gente toda, porque o problema não é só não vender daqui para a frente, é arrancar-lhes as armas das mãos. Vai morrer gente para isso acontecer. Não é morrer gente para isso acontecer. E, portanto, eles criaram um problema, eles próprios, tremendos. Mas é esse problema que os alimenta, que os alimenta como uma nação guerreira, que o são. A gente gosta muito de pensar nesta coisa das nações guerreiras, muito lá atrás na história, mas a verdade é que nós temos hoje aqui à nossa... Isto é alimentar uma maneira de estar na vida. E batendo gente pelo caminho, crianças, inocentes, jovens, que viram o seu sonho, a sua vida interrompida, e aqueles que sobreviveram, eu temo muito o que é que será daqui para a frente. Aquelas famílias desfeitas, aquela mãe que morreu, aquele pai que não aguentou e acabou por morrer, 4 crianças que tinham um caminho pela frente com aqueles 2 pais, deixaram de o ter, sobreviveram, mas vão sobreviver como? Num país que não tem acompanhamento social, num país em que provavelmente vão ser entregues a instituições ou àquelas famílias que os exploram e muitas vezes até sexualmente. De repente, só numa família de 4 crianças passaram a vítimas e não morreram. E isto ganha dimensão tremenda, porque as vítimas não são só aquelas que contámos, que caíram às mãos diretamente daquele moço. E aquele país, ao para pensar, é uma desgraça. E por isso é que ele está a ser ultrapassado por outros, e nem sequer se aperceberam ainda. Exatamente, nem mais. Marlon, só ainda tu falaste um bocadinho menos, explica-me lá uma coisa. Imagina que tu na tua turma tens um aluno que percebes que tem alguma perturbação. Que tipo de acompanhamento é que vocês depois te fazem? Tem psicólogos na escola, não tem? O aluno é encaminhado para algum lado? Ou é como nos Estados Unidos, como disse muito bem o Paulo, é deixado ao Deus dará? Se os pais tiverem dinheiro, muito bem, se não tiverem, não há nada a fazer e pronto, se calhar é tentar andar ali às conversinhas sem profissionais a ajudar e se calhar complica muitas coisas. Tu como professora, se te aparecesse um caso desses, que ferramentas é que tu tinhas para ajudar o aluno? Felizmente vivemos num paraíso junto ao mar plantado, como se costuma dizer, e todos os nossos alunos têm apoio psicológico com um psicólogo permanente na escola. Se é suficiente? Não, não é suficiente. Mas existem perturbações deste tipo, existem alunos que demonstram crises de ansiedade dentro de uma sala de aula, existem alunos que, por terem uma série de questões relacionadas com o espectro do autismo, Asperger, etc., problemas psicológicos, problemas de controle de raiva, tudo isso existe, são efetivamente encaminhados para estas questões, para este gabinete e para este tipo de apoio. Muitos deles, por falta de meios dos pais, não conseguem rapidamente um acompanhamento externo. O Serviço Nacional de Saúde, como nós sabemos, já há muitos anos que está entupido e agora ainda mais. Quando mais se precisa deste apoio ao nível da saúde mental, ele não existe e é difícil de chegar, principalmente a esta questão pediátrica. No entanto, os psicólogos escolares, que podem ou não ser psicólogos clínicos, e é esta a verdadeira questão, se for um psicólogo educacional, que normalmente a maior parte das escolas e dos agrupamentos opta, porque depois apoiam na parte da vocação, portanto, e nós como escolas profissionais nas quais eu trabalho, é mais normal existir um psicólogo educacional do que propriamente um psicólogo clínico, mas tanto um como o outro fazem um acompanhamento a estes alunos. Claro que não é nada para curar ou para tratar, porque não o podem fazer, mas têm ali um acompanhamento especializado e direcionado. O que já é uma grande vantagem, não é? Enfim, que é uma grande vantagem, porque há eu no meu tempo eu não me lembro, eu nunca tive um psicólogo na escola, tive só no último ano e foi só mesmo já no último período por causa dos testes psicotécnicos e não sei o quê, mas não era tão visível como é agora.
E eu falo da minha realidade, neste momento os psicólogos escolares não ficam no gabinete e fazem mais intervenções junto dos alunos com terapias de grupo ou com dinâmicas de grupo, portanto trabalham ali outras competências e estão mais, e intervêm mais diretamente na questão escolar, mas todos os dias, várias vezes ao dia, temos questões que nos Estados Unidos provavelmente eram massacres, não é? Porque há alunos que perdem completamente a sua capacidade racional e atiram mesas e cadeiras simplesmente porque estão com uma crise de ansiedade ou porque estão com algum problema que, por qualquer motivo e por qualquer questão dentro da sala de aula, despoleta ali uma série de ansiedades e de reações. E felizmente que nós temos esses apoios, porque seria grave. E nestes últimos tempos mais grave ainda é, porque os alunos estão completamente O Covid descompensados, deixou marcas, não é? ao nível mental por tudo isto que nós passamos, não é? Pois. Bom, menos mal, Portugal, afinal, nem tudo é mal em Portugal, comparativamente com os Estados Unidos, então nesta matéria, se calhar até damos alguns pontos de avanço. Bom, vamos mudar de tema, vamos falar agora nas eleições internas do Partido Social Democrata, que estão a decorrer hoje. A gente estamos a fazer a gravação hoje, sexta-feira, mas quando os nossos ouvintes nos ouvirem, já está na ponta final, na reta final desta luta. Dois candidatos, Jorge Moreira da Silva e Luís Montenegro. Não interessa agora muito quem é que vai ganhar ou vai perder, porque nós também não sabemos quem é que vai ganhar ou quem vai perder. Mas, Paulo, tu como militante do PSD, o que é que te preocupa neste pós-eleições? Independentemente de quem ganhar, vai ter aqui uma árdua tarefa, primeiro de unir o partido e depois de se constituir como uma verdadeira oposição a um governo maioritário do Partido Socialista. Bom, eu tenho para mim que, independentemente dos processos que cada um tem para resolver os problemas internos do país e também do próprio partido, tem um facto em comum. Ambos são sociais-democratas, ambos têm a mesma tábua de valores. E não faz sentido continuar a assistir dentro de um partido, seja este, seja outro qualquer, a que os processos de atuação sejam um motivo para guerrilhas internas em permanência. Rui Rio fez o favor de se colocar ao lado desta luta e de sair de cena. E, portanto, está na altura de não só mudar o ator, como mudar a própria cena. E, portanto, está na altura de que quem ganha seja reconhecido e quem perde e quem venha a perder seja envolvido. Porque partido é partido com os outros partidos, não é partido dentro de si próprio. Dentro de si próprio há de ter condições para agir quanto muito na diversidade, mas em união. E, portanto, há para mim uma necessidade imensa, enquanto português e nem sequer enquanto militante, perceber que o maior partido da oposição estará daqui por uns tempos em condições de poder ser aquilo que é esperado, que é um partido de poder. Acima de tudo, e tirando estas questões da chegada ou não chegada ao poder, se hoje ou amanhã, que seja um partido capaz de fazer política. E fazer política é defender aquilo que são os seus valores, aquilo que são as políticas a implementar. Eu não vou muito atrás daquela ideia que muitas vezes nos é vendida de que este momento que vivemos é o pior de todos para sempre, que realmente é o presente. E temos sempre aquela ideia que estamos em crise. E estamos em crise. E que estamos em crise. E nunca mais saímos do raio do texto da crise. E a verdade é que eu desde que me conheço que a palavra crise é um bocado como aos programas de educação do nosso Ministério da Educação. Também estão sempre a acontecer novos. E a crise também está sempre a renovar-se. E a gente nunca mais sai disto. A gente nunca mais tem um discurso que nos alivia mentalmente. Eu até me admiro como é que não há massacres cá, porque já estou a falar tanto em crise que qualquer dia entramos em crise psicológica todos. Sei que já não entramos. Já nos habituámos tanto à palavra que acho que isto já é estranho. Estava na altura, era de olhar para o momento que o país vive, nas circunstâncias internacionais que também nos afetam, e entender com a racionalidade que o momento exige aquilo que são as políticas a adotar para defender, neste caso, os portugueses, que é isso que se espera dos políticos portugueses. E quando digo defendê-los, não é propriamente pô-los em guerra com o resto do mundo, não é essa a questão. Para isso temos aí uma agremiação que se dedicará a isso com alma. Não precisa do PSD por isso.
O PSD terá que ser sempre um partido que tem que apresentar propostas, tem que formular ideias, que tem que antecipar, por um lado, aquilo que são políticas, mas por outro lado até as necessidades, para poder desenhar melhor aquilo que é o projeto que quer apresentar aos portugueses. E isto não se faz enquanto, desculpa uma expressão, os sociais-democratas andarem à cabeçada uns com os outros. Porque não se faz assim, não faz, porque é preciso alguma serenidade para as coisas acontecerem. Eu espero, sinceramente, destes dois candidatos que tenham a capacidade, depois de passada esta disputa, eu nem quero a palavra contenda nisto, porque não há contenda nenhuma entre pessoas que acreditam no mesmo formato societário. Pode haver questões de diferença de processo. Agora, não há contenda sequer. É uma disputa de liderança que é natural e que é saudável, porque traz a diferença para cima da mesa e com ela pode-se trazer uma síntese que assim será sempre uma melhoria. E é isso que tem que ser, de uma vez por todas, entendido e aceito. E que depois de eleito tenha esta capacidade de ouvir o outro, aquele que foi o seu concorrente, e que, sendo concorrente, passará a ser aquilo que sempre foi, companheiro, e que seja também ouvido naquilo que são as futuras políticas. Eu não passa pela cabeça que qualquer um deles que ganhe consiga depois viver em paz com isto. Até porque esta eleição, e já falámos disto num debate anterior, numa conversa anterior aqui no Faca Afiada, arrisca-se a ser a eleição da lebre. E só depende desta questão comportamental do vencedor que não seja a eleição da lebre, daquele candidato que ganhará para aguentar o intervalo até à próxima contenda eleitoral nacional. Porque isso é terrível, o partido precisa de tempo para se reinstalar e rever e expor. E não pode estar-se constantemente em guerras internas. Portanto, espero sinceramente que haja esse tipo de vontade. Eu tenho sinais que apontam nesse sentido. Isso não significa que ninguém tenha que abdicar do que é e daquilo que acredita nem dos processos que tem, que considera que por melhor. Significa que está disponível para os disponibilizar ao outro. É só isso. E isto, por mais ingênuo possa parecer, deve ser considerado. E para mim é importante que isso aconteça já amanhã. Diz-me uma coisa, tu achas que, pronto, e como eu digo, nós estamos a gravar isto na sexta-feira, portanto as eleições é no dia em que os nossos ouvintes estão a nos ouvir, mas de qualquer maneira, que balanço é que fazes da campanha? Achas que houve alguma elevação? Nem por isso? Como é que os candidatos se portaram? Acima de tudo, não houve uma coisa que eu detesto em política, que é pacharada. E isso, se quiseres, houve até um certo ecletismo, uma coisa muito de outra área, que a gente também gosta os dois muito, mas houve um certo ecletismo no debate. Faltou, se calhar, e isso eu lamento, que não tenha havido o debate, ou seja, um confronto saudável de ideias, um perante o outro, para esclarecer quer os militantes para esta eleição, e a pessoa esquece que um político que de topo no Partido Social Democrata é um potencial primeiro-ministro, quer para esclarecer também os restantes portugueses no futuro. E era importante que isso tivesse acontecido. Optou-se para assim não o fazer, haverá algum motivo que eu não vou procurar saber sequer, cada um sabe de si. Sei que um dos candidatos procurou o debate, o Jorge, que ele falou nisso várias vezes, provavelmente foi o outro que não desejou, ou não houve condições, eu sinceramente não sei, não aprofundei essa questão. Mas tenho pena e só disso. Tenho pena só disso, porque teria sido mais esclarecedor. A verdade é que ambos se desdobraram pelo país fora, junto daquilo que é as bases, como as pessoas adoram esta expressão, como se as bases fossem assim uma coisa mística. As bases são fundamentais em qualquer organização, mas pronto. No sentido de esclarecer os seus pontos de vista, e fizeram aquilo que eu percebi de forma serena. E só por isso também valeu a pena assistir a esse momento de alguma serenidade, que já faltava. Não é? Sim, senhora. Marlene, tu não és militante do PSD, apesar de seres casada com um militante do PSD, mas não te vou pedir a tua opinião só pelo facto de seres casada com um militante do PSD. Como é que alguém que não é militante do PSD vê estas eleições? Também achas que é importante o maior partido da oposição sair daqui fortalecido para obrigar o PS, mesmo com maioria absoluta, a ter mais qualidade nas propostas que apresenta, por exemplo, e a ser mais escrutinado? Dá-me lá a tua opinião. Eu também sou mulher de um sportinguista e também não tenho que ser sportinguista, mantenho-me benfiquista, não é? Portanto, essas vertentes entre os casais servem. Estamos aqui com uns problemas técnicos, não estamos a ouvir muito bem. Servem exatamente para trazer dinamismo
ao domicílio, não é? E, portanto, e agora respondendo à tua pergunta, e fazendo aqui valer também aquilo que o Paulo falou, pronto, estamos numa crise, não é? E como tantas outras pelas quais já passámos, cá veio o Dom Sebastião PSD salvar-nos, ou então ajudar-nos aqui a fazer um caminho diferente. Portanto, mesmo não sendo militante do PSD, confio, não é, no papel do PSD na nossa política. E se estamos perante uma situação de maioria absoluta, mais eu confio que estes ventos de mudança possam ser aqui positivos. É sempre bom haver um partido de oposição forte, é sempre bom haver um partido de oposição que questione e que sugira e que nos dê aqui várias opções de política e de governação, porque diz respeito a todos, não é? E só espero que efetivamente os militantes do PSD saibam escolher em condições, porque provavelmente num futuro muito próximo vamos ouvir falar da cabeça que sairá das eleições, não é? Portanto, escolham sabiamente, é isso que importa. Muito bem, olha, foi curta e grossa, mas muito certeira, sim senhora, muito assertiva. Bom, então sendo assim, vamos passar ao nosso, temos a surpresa, que isto, ao que parece, no último programa teve um grande sucesso, nomeadamente, eu esqueci-me aqui de referir, foi a Sandra Cristina, que adorou a parte dos museus. Portanto, aquele tema surpresa relativamente aos museus marcou pontos, o que significa que afinal de contas as pessoas até gostam destes temas e isto, a cultura não é uma coisa chata. Pronto. E bem-ajem à Sandra Cristina pela mensagem que nos enviou, muito obrigado, e ainda bem que gostou. E olha, e aproveite e vá visitar alguns dos museus que foram mencionados, e foram muitos e bons. Bom, então qual é o tema surpresa? O tema surpresa tem a ver aqui com umas declarações do Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, o Dr. Hugo Martins, relativamente aos médicos. Assim, muito sucintamente, ele acha que os médicos não devem ser aumentados, porque isso não vai resultar em nada. Ou seja, estava a haver uma discussão, havia, por causa da falta de médicos aqui no nosso Conselho, e então surgiu a dizer que isto não podemos estar a valorizar salarialmente os médicos, porque depois vem o privado, dobra e não sei o quê, a coisa fica na mesma. O problema disto é a formação, temos que ter mais formação, temos que ter mais médicos formados, isto só não acontece porque a Ordem dos Médicos não quer, enfim. Isto deu um grande celeuma, houve várias partilhas nas redes sociais, incluindo um deputado do PSD supostamente conhecido nesta área. Portanto, enfim, teve aqui um impacto bastante grande, uma reação muito forte também do bastonário da Ordem dos Médicos, e eu tenho aqui as declarações dele, e ele diz assim: se Hugo Martins disse que a Ordem dos Médicos defende a qualidade da medicina e defende todos os doentes, estaria certo. Se Hugo Martins disse que os médicos são a profissão com a maior responsabilidade técnica, social e ética porque salvam vidas, estaria certo. Se Hugo Martins disse que a Ordem dos Médicos nunca permitirá que a qualidade da formação dos médicos seja posta em causa por políticos que nunca viram um doente na vida nem fazem ideia do que é isso, também estaria certo. Enfim, por aí adiante. Ou seja, uma forte crítica a estas declarações. Paulo, o que é que tu achas disto? Achas mesmo que o Presidente tem razão, que o Presidente da Câmara de Odivelas tem razão, ou exagerou um bocadinho nas suas críticas? Eu não consigo dividir entre essas duas hipóteses. Eu acho que ele simplesmente deu mais um tiro no pé, mas assim, com uma arma daquelas pesadas, tipo a Carrona, uma chaimite, e apontou ao pé. E acho que acertou até a meio da canela. Ele que há uns anos atrás ouviu falar que as pessoas deviam pedir inconstitucionalidade e nunca percebeu o que é que ele queria dizer com isso. E começa a achar que em determinados momentos o professor Hugo Martins tem ali umas recaídas quaisquer que ainda não consegui perceber se aquilo é uma questão do foro psíquico, se é outra coisa qualquer, porque há coisas que não fazem sentido nenhum. Eu fico espantado. Se eu ouvisse alguém da extrema-direita ou dos partidos liberais dizer isto, eu dizia, pronto, está a ser fiel à doutrina política em que acredita. Agora, quando eu ouço um homem de um partido que se diz de esquerda, há também quem duvide disso. Se calhar nessas alturas temos que duvidar disso. Dizer uma coisa dessas eu fico assim, mesmo preocupado. É que há uns anos um camarada dele, o ministro Manuel Pinho, deu-se ao trabalho de se deslocar ao outro lado do planeta, foi até à China e chegou ao pé dos chineses, lá
o Ministro da Economia e um conjunto de empresários disse, pá, venham investir em Portugal, que nós temos lá uns gajos que não cobram muito, o trabalhador português é gratuito. E portanto, faz-me sempre lembrar aquela palavrinha que também é de um camarada deles, que é o pouquinho. O pouquinho. O pouquinho alimenta muitas cabeças. E, portanto, a ideia deste senhor era diminuir salários para os pressionar a formar mais gente. E dizia ele, ao mesmo tempo, que quando saiu do ensino da universidade para professor, em 10, só 2 é que tinham postos de trabalho, dando a ideia de que isso é que foi bom. Claro que foi bom. Ele foi um desses 2. Que diga isso aos outros 8. E já agora também que diga, porque quando estamos a falar de saúde, não estamos a falar de alguma coisa que a margem de erro, quando se trabalha, seja tolerável. É verdade. É que nós caímos em cima do médico sempre que o médico tem um erro médico. E, portanto, nós temos de ter formação a sério para estas pessoas, não é a mata-cavalos, não vamos aplicar aqui princípios como foram aplicados noutras licenciaturas, que encorta-se o curso, forma-se mais gente e temos aí médicos aos pontapés. Isto não é assim. É provavelmente das áreas do conhecimento mais complexa, mas não fosse porque lida diretamente com a qualidade de vida no seu sentido mais puro, lida até com a morte. E estas coisas não podem ser entregues a meninos que foram lá à escola e depois sentaram-se nos gabinetes políticos para viver. Não, estas coisas têm que ser feitas por pessoas que estudam a sério. E sabes que me preocupa bastante um país que temem valorizar Jorge Jesus da vida, um analfabeto assumido que ganhou e ganha milhões porque entendo dar uns toques na bola. Eu sei que tu és treinador, mas também sei que levas isso com outra justiça. E tu sabes que eu estou a separar bem as áreas. Estamos a falar de um analfabeto brutal que é valorizado neste país como se fosse um intelectual da primeira apanha. E o homem não consegue juntar 2 palavras em português, na nossa língua. E eu sei que estamos num país que faz isto e que, se calhar, até acha que o médico recebe mais porque o tipo estudou 10 ou 15 anos, que é maluquinho, que é burro, não conseguiu aprender mais depressa, então temos que acelerar tudo isto e já agora diminuir, aumentar o número de concorrenciais colegas mais espertos, que consigam tirar aqui o pai em 3 anos, e depois sujeitamos todos às mãos dos cadastrões, que é isto que este senhor não está a perceber, é que não podemos fazer dos médicos os cadastrões, mas há uma coisa que também não podemos fazer, sabem? A Covid ainda está aí, e eu ainda me lembro daquelas récitas dos heróis, onde entravam os médicos, os enfermeiros, a malta da saúde, que mereceu isso. Mas foi tão pouco tempo que já estão neste momento aí desordenados a dizer, pá, vocês já ganham mais. Não vos vamos aumentar, que é para depois no setor privado não vos duplicarem. Então, e se duplicarem? Então, mas a economia de mercado existe em tudo, menos no mercado de trabalho, porquê? Porquê? Porque é que o mercado de trabalho não há de estar sujeito às mesmas regras daquilo que são os outros mercados? Os mercados financeiros, os mercados onde a concorrência existe. Mas porquê é que o mercado de trabalho não há de valorizar o fator trabalho? Mas o senhor vive assim tão bem que acha que os portugueses vivem como ele? Não vivem, não vivem. E este tipo de coisas, de pôr trabalhadores bons contra trabalhadores maus, cheira-me sempre a azedume. Cheira-me sempre a azedume, porque é transformar os médicos nos bichos papões maus que papam tudo sozinhos. Ora, este senhor misturou alhos com gajos. Dizendo esta barbaridade, parecendo até que o governo, com maioria absoluta que tem neste momento, que é do acordo dele, não tem capacidade jurídica e política para impor novos cursos por causa disso. Parece que é a Ordem dos Médicos que manda em tudo. Não, o último ponto não é da Ordem dos Médicos. A Ordem dos Médicos emite parecer, meus amigos, não é mais do que isso. Então vamos lá com calma. E já agora, quando criam ordens, lembrem-se o que é que estão a fazer. As ordens são criadas para proteger precisamente os seus trabalhadores, são um autêntico uma organização de lobby. Essa sim é uma organização de lobby. E o que faz normalmente é isto, é defender o seu lobby. E, portanto, ninguém é estranho que o façam. Mas neste caso em concreto, eu acho que devem fazer e devem continuar a ter este cuidado com a qualidade da formação. Não vamos a mata-cavalos formar médicos, que isto não resulta. Isto faz uma cabeça que de repente teve ali um desvario. Eu, como já ouvi dizer várias barbaridades em determinados momentos, se calhar já começa a achar isto aceitável. Como também acho aceitável considerar-se que provavelmente está ali a faltar um médico na vida deste senhor. Muito bem. Marlene, bom, isto não tem a ver muito com a tua profissão, tem a ver com médicos, mas se calhar também não gostarias muito, se fosses professor e ouvisses dizer que
Bem, isto para acabar com a falta de. Felizmente, hoje em dia já não há falta de professores, antes pelo Ah, contrário. yeah. Não, aliás, agora já. Porque os mandaram Antigamente, emigrar, não se esqueçam disso, exatamente, pois. mandaram-nos Antigamente emigrar. é que havia. E agora Pois, precisamos e exato. não temos, não é? Enganei-me. Foi como disse o Paulo muito bem, antigamente em 10 só 2 é que entravam, agora há falta de professores. Pronto, então se calhar já sabes, a solução para isto é formar mais professores e baixar o ordenado. O que é que achas? Também mais abaixo do coordenado mínimo ninguém pode receber. Portanto, à partida, todos os portugueses deveriam ser capazes de viver com ordenado mínimo, senão andamos a viver acima das nossas capacidades. Pois. Não, estou a brincar. Olha, mas relativamente a esta, mas olha, esta intervenção. há falta de professores, da mesma forma como há falta de médicos, precisamente na cidade em que esse senhor presidente acha que afinal os médicos não deveriam trabalhar ou ser aumentados, etc. Porque eu estou em Odivelas já há bastante tempo e numa circunstância da minha vida precisei de um médico, eu não tinha morada fiscal aqui, portanto não tinha direito a médico de família aqui, mas fiz uma inscrição temporária no Centro de Saúde de Odivelas e não há médico de família, portanto, e essa deveria ser a preocupação dele, era pedir mais médicos para os odivelenses, era pedir mais médicos para a cidade que ele governa, era pedir mais médicos e valorizar acima de tudo o seu trabalho, porque provavelmente esse senhor à partida tem falta de médico, como o Paulo diz, tem falta de médico, claramente, mas ele se calhar pode pagar a um privado e pode recorrer a esse serviço. 90% dos odivelenses não, e nós sabemos que Odivelas tem imigrantes, tem pessoas com baixas capacidades, tem famílias que necessitam de ajuda, e era para esses que ele havia de estar a fazer o discurso, e inverter esse discurso. Portanto, há claramente aqui uma politiquice barata, que não está a ir de encontro à realidade onde ele vive, claramente, não é? E deveria ter mais respeito por essa classe a quem todos nós recorremos em todas as fases da nossa vida, desde o nascimento até à morte, e com ele também aconteceu isso, certeza, ele não está no mundo por obra e graça do Espírito Santo, nem nasceu sozinho, portanto, nos primeiros minutos da vida dele foi um médico que o socorreu, não é? Que o trouxe à vida, e também há de ser um médico que o vai acompanhar nos últimos momentos de vida, e em toda a sua vida vai precisar deles. E mais ainda agora que estamos a viver numa pandemia. E eu, como professora, tenho muito orgulho quando eu tenho alunos que querem seguir carreiras exatamente com boas notas e carreiras de medicina e outras tantas atividades que nos fazem falta e que são efetivamente de grande respeito. Ele, como professor, deveria exatamente ter outro tipo de discurso, e como governante ainda outro completamente diferente e ainda melhor, mas pronto, se calhar faz-lhe falta um médico, o que é que a gente vai fazer? Sim senhora, a Marlene hoje está curta e grossa e muito assertiva, sim senhora, já é a segunda vez que faz isto. Bom, acabamos hoje os temas, mas como ainda falta aqui uns minutinhos, vou-vos dar uns minutos para falarem livremente de um tema que acharem pertinente. Ia começar pelo Paulo e depois acabava na Marlene. Paulo, o que é que queres falar? O que é que há aí de novidades? Ora, a novidade boa é que a partir de ontem a Carris Metropolitana começou a dar sinais de vida sobre aquilo que será o futuro das carreiras de transportes coletivos e de passageiros, e ainda faltam os horários, mas já se conhecem as novas carreiras. E folga em saber que a cidadania ativa teve resultados. Folga em saber que, depois de alguma insistência, não posso esconder, que foi da minha parte, em conseguir que Jardim da Amoreira passasse a ter transportes com a outra regularidade e com mais intensidade, isso tenha sido considerado pela AML, que é quem está a desenhar tudo isto, ao ponto de... das novas 7 carreiras que haverá no Concelho de Odivelas, 2 passarão a passar no Jardim da Amoreira, uma partindo daqui e indo para onde tem que ir, mesmo que é para o metro, sem grandes interrupções e passagens protegidas. Além de que a própria reestruturação implicará a passagem de outras carreiras por esta zona, que aumentará depois com isso a oferta. Fico feliz em perceber que a intervenção dos cidadãos não depende necessariamente dos partidos políticos, pode acontecer por si e também pode ter resultados. Fico feliz
porque teve resultados, não é por ter sido por mim, se fosse outra pessoa também teria o mesmo nível de felicidade, não é essa a questão. Eu sei que agi, porque achei que devia fazer com o cidadão, fico feliz com o resultado, fico a saber que os meus vizinhos poderão neste momento optar por deixar o carro em casa, já não, mas a partir de julho, deixar o carro em casa se calhar com maior frequência e poder usar os transportes públicos com outra vontade. Vamos ver. Dá-me só uma informação, que eu não vi nada disso, confesso, até nem estava à espera que me falasses disso, mas diz-me uma coisa, em Odivelas portanto, no Conselho de Odivelas vai haver mais 7 carreiras? É mais 7 novas carreiras. O que se passou é que houve aqui uma roupagem nova para a maior parte das carreiras. Algumas outras já existiam, mas passaram a ter mais ou menos trajeto. Portanto, mas no caso, Odivelas terá mais 7 carreiras daquelas que tinha até hoje. Entre o deve e o haver acontece isso. E 2 delas passarão, uma delas até sairá do meu bairro e a outra passará por aqui. Portanto, folga saber. Vão ficar melhor. Espero que sim, e também espero que os moradores do Jardim da Amoreira, disso que estamos a falar, a partir de agora sintam o ímpeto e a vontade também de usarem transportes públicos e de não levarem mais, ou pelo menos tantas vezes o carro, como são obrigados a fazê-lo neste momento, por ausência de resposta dos transportes públicos que nos servem. Muito bem. Pronto, olha, como o Paulo disse muito bem, às vezes vale a pena lutar pelo aquilo que se acredita, e neste caso o lutar é pedir a quem de direito que altere as coisas. E o Paulo, muito bem, aliás, já não é a primeira vez que o Paulo nos movimentos cívicos consegue alguma coisa. Infelizmente aqui na linha amarela, ao que parece, não vai ser possível já retroceder, mas pronto, mas se calhar daqui a uns anos estamos se calhar a força da razão vai-vos obrigar a voltar atrás com os custos inerentes a isso, depois somos todos nós a pagar, não é? Eu costumo dizer que costumo ao fim de 2 anos darem-me razão. Nesse caso vai demorar mais tempo e vai custar mesmo muito mais dinheiro. Muito melhor, exatamente. Paciência. Exatamente. Não, eu não consigo mudar isso. Obrigado. Tens aí o privilégio, a honra, vá, de falares naquilo que quiseres para acabar o programa. Então, no passado sábado, dia 21, celebrou-se o Dia Nacional da Luta contra a Obesidade, e eu queria assinalar, porque sou uma novata nesta questão do desporto, e pedir exatamente a quem desporto relacionado com o ginásio, portanto nada de federada nem coisa parecida, não é como aqui o David, mas portanto aqui quero eu salientar que todos nós sabemos que existem falta de médicos e, portanto, nós próprios também temos que lutar para não precisarmos deles tantas vezes, e efetivamente o desporto faz muita falta e permite-nos lutar aqui contra uma série de doenças. Põe-se também a questão que infelizmente a nossa disciplina de educação física não lhe é dada a devida importância nas nossas escolas, e portanto é algo que também temos que alterar, desde os primeiros anos, que é importante uma atividade física mais regular e não apenas 1 hora por semana, como está agora instituído no nosso programa de educação, mas pedir exatamente a todos nós que tenhamos uma vida mais ativa, porque realmente faz milagres, quer ao nível físico, quer ao nível mental, e é isto, e deixar este apelo a todos os nossos ouvintes. Andem mais, talvez assim também evitemos usar o nosso veículo, lutemos contra as greves do metro e dos autocarros, porque podemos ir a pé para onde quisermos, portanto mexam-se e acima de tudo sejam felizes, é isso que importa. Andavas a gozar comigo e agora passaste a ser uma betinha do ginásio também, não é verdade? Muito bem. Cá se fazem, cá se pagam. Ora bem, pessoal, olha, muito obrigado, foi um programa muito com bastante conteúdo, 4 temas que trouxeram 2 já definidos e 2 temas surpresa. Fico contente por ti, Marlene, de ir para o ginásio, fico contente também pelo Paulo ter conseguido arranjar ali mais um autocarrozinho ali a passar neste caso são 3, não é? Porque com as alterações passaram a ser mais 3 autocarros a passar lá pelo Jardim da Amoreira. Pronto, olha, acabamos com boas notícias, nem sempre é possível, desta vez foi possível, e pronto, e muito obrigado, muito boa tarde aos nossos ouvintes. Para a semana cá estaremos com mais um Faca Afiada. Até lá, uma boa semana para todos. Boa tarde. Adeus, boa semana. O Com a Faca Bem Afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas,
o comentário dos assuntos da semana, com a faca bem afiada.